Te adoramos, Senhor. Exaltamos e glorificamos o Teu nome, Jesus. Queremos nos derramar, queremos nos esvaziar, mas também, Senhor, queremos nos encher. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que impede que o Senhor venha transbordar nas nossas vidas. Começa tirando de nós todo egoísmo, toda soberba, todo orgulho. Queremos nos esvaziar de toda a natureza humana. Queremos nos esvaziar de tudo aquilo que está ligado com o velho homem, com a velha natureza. Queremos nos esvaziar de tudo isso. Queremos nos encher da Tua graça, nos encher do Teu amor, nos encher, Senhor, do Teu Espírito Santo. Me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que és formoso, me derramar. É o que nós queremos, Senhor, nos derramar. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus reine em cada coração. Que Deus abençoe você que está conectado conosco pelo YouTube, pelo Facebook, pelas plataformas de comunicação. Que Deus te abençoe. Comparta agora com os teus amigos, com os teus familiares, esse link, porque tenho certeza que a palavra que Deus me deu, ela vai tocar profundo no teu coração, e os teus amigos, a tua família, todos nós precisamos ouvir essa palavra. Então, aproveite esse momento, reúna aí a tua família, reúna os teus filhos, é rapidinho, é um tempo precioso, e vai sobrar muito tempo ainda para você curtir a família nesse finalzinho de domingo, né? Amém? Então, aproveitando, vamos abrir, assim como nós estamos de pé, vamos abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta, no capítulo de número 3. Esse texto, ele vai servir como pano de fundo para a gente entrar na mensagem que estará lá no livro do profeta Joel. Mas é só para a gente entender o que está acontecendo nos últimos dias e o que o profeta Joel falou sobre os últimos dias, o que ele falou sobre o dia do Senhor. Então hoje estamos iniciando uma série em que vamos falar sobre o dia do Senhor, com base nos 3 capítulos do profeta Joel. Mas como pano de fundo para a gente entender, Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta, no capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 9, ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge destes também.
Pois entre estes se encontram os que penetraram sorrateiramente nas casas e conseguiram cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo, corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles e aqueles daqueles. Oramos, Senhor, agradecidos pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos em mãos a Tua Palavra. Temos a Tua Palavra no papel, temos a Tua Palavra eletronicamente. Não tem, Senhor, nenhuma razão de nós não lermos a Tua Palavra, de nós não, Senhor, buscarmos na Tua Palavra direção, orientação. Ela está disponível em todos os idiomas, de fácil acesso, tanto no papel quanto, Senhor, nos computadores, nos celulares. Tua palavra está em todo lugar, e que ela hoje esteja no nosso coração. É o que nós oramos agradecidos no Teu nome. Amém e amém. Podemos assentar? Então nós vamos iniciar hoje falando sobre esse tema, o dia do Senhor. Seria bom, se você gosta de anotar, pode anotar no celular. Não tem mais jeito da gente falar para as pessoas não usar o celular no culto, né? Porque agora tem o Notes, você não traz mais caneta, não traz mais papel. Vai lá para o Notes e anota tudo lá no Notes, filma, grava mensagem, e não tem jeito. A Bíblia está lá. Eu tenho aqui um aplicativo que tem 140 idiomas, acho que eu já estou lendo em todos, né? Então a gente tem disponibilidade na nossa mão a palavra de Deus. E o profeta Joel, interessante que o texto começa dizendo: a palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Não sei quem é Petuel. Procurei, tentei descobrir quem era o Petuel, mas não encontrei. Só encontrei essa citação, e é interessante que não tem muitos dados a respeito de Joel. Diferente, por exemplo, de Amós. Vamos ver o que fala a respeito de Amós. Olha o capítulo 1 de Amós, como diz: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa. Já tem uma identificação. Joel não fala nada a respeito de Israel nos dias de Uzias. Está falando aqui que Amós era dos dias de Uzias, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então tem uma série de informações a respeito de Amós, mas o profeta Joel só diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. O dia do Senhor é o tema central do livro do profeta Joel. Aparece 5 vezes a expressão dia do Senhor no livro do profeta Joel. Aparece 24 vezes no Velho Testamento. Isaías, capítulo 2, verso 12, capítulo 13, verso 6, capítulo 13, verso 9, capítulo 34, verso 8, Jeremias 46, verso 10, Lamentações, capítulo 2, verso 22, Ezequiel, capítulo 13, verso 5, capítulo 30, verso 3, Joel, capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 11, 2, 31, 3, 14, Amós, capítulo 5, verso 18, capítulo 5, verso 20, Obadias, capítulo 1, verso 15, Sofonias, tem Sofonias,
na Bíblia, capítulo 1, verso 7, capítulo 1, verso 8, verso 14, verso 18, capítulo 2, verso 2 e verso 3. São todas essas citações a respeito do dia do Senhor. No Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 20, que ele faz menção, Pedro, fazendo menção de Joel, capítulo 2, verso 28 a 32, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, e 2 Pedro, capítulo de número 3, o verso 10. Nós encontramos no livro do profeta Joel, o dia do Senhor em 3 tempos, podemos dizer assim, 3 tempos verbais, ou 3 tempos dentro da nossa língua portuguesa. Um presente, um futuro bem próximo e um futuro escatológico. O capítulo 1 trata exclusivamente do presente, do que está acontecendo. Aí depois, a seguir, ele fala de coisas que vão acontecer, mas que estão próximas. O livro do profeta Joel, essa mensagem, ela acontece por volta do século 9, antes de Cristo. E é interessante que Joel, ele é antes de todos os exílios que Israel sofreu, que exílio vem no capítulo, no século 6, e Joel, ele aparece, segundo alguns entendidos, no século de número 9. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Deixa claro que é Deus quem está falando, não é o profeta. Nós encontramos Paulo, em alguns momentos, dizendo, assim diz o Senhor, e ele fala em determinado momento, assim falo eu. Mas aqui é claro que é Deus que está falando, é Deus que está transmitindo uma mensagem, da mesma forma como o profeta Jonas, logo no capítulo 1, verso 1, é Deus quem está falando com o profeta, e aqui é Deus que está falando com o profeta, num tempo que parecia que estava tudo bem, estava tudo certo, estava tudo maravilha, um tempo de tranquilidade, um tempo tão bom que as pessoas, o povo de Israel, começa a se esquecer de Deus. A palavra do Senhor tem um texto, não me vem agora à memória, que diz assim, olha, cuidado quando todos estiverem falando bem de você, cuidado. E aqui o povo de Deus está vivendo um tempo tranquilo, um tempo sossegado, tão bom, que eles agora se esquecem de Deus. O povo está vivendo um tempo de indiferença, um tempo de negligência, um tempo de frieza espiritual, um tempo onde o distanciamento, alguém já ouviu falar nessa palavra? Distanciamento, está em moda, né? Você pode ver que daqui a uns anos, tem gente, qual é o teu nome? Distanciamento. É porque quando entra na moda, né? A gente sabe, no Brasil tem gente que chama guitarra, outro violão, né? E coisas assim do gênero. Quando um jogador está em alta, você pode ver. Eu conheço um rapaz que nos ajudou demais aqui na construção. Todos os filhos dele, acho que são 3 ou 4, todos os filhos têm o nome do Neymar. Todos. E ele tem tatuado no braço dele, e ele é cubano. O nome do Neymar é enorme assim, né? Então teve época que as crianças tudo chamavam Roberto Carlos, outra época Ronaldo, né? Até registrou Ronaldinho não é nome. O povo está vivendo um tempo que ele se esquece de Deus, que está tudo certo, tudo maravilha. Um tempo de frieza espiritual, um tempo de negligência. E o profeta Joel
Como eu já disse, a mensagem central desse livro é o dia do Senhor e uma chamada ao arrependimento. Uma chamada para voltar para os braços do Pai. Uma chamada para voltar ao altar. Uma chamada para acordar. Como Paulo diz em Efésios: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Vamos pensar. Nós lemos Paulo escrevendo para Timóteo, seu filho na fé, capítulo 3. Ele está dizendo: virão dias difíceis. Hello? Os dias são fáceis? Dias difíceis. Por todos os lados. Por todos os lados. Está complicado. Complicado mandar filho para a escola. Complicado educar os filhos. Que a gente não sabe o que o professor vai ensinar. Complicado mandar o filho para a universidade. Porque lá na universidade é tudo marxismo e é tudo lavagem cerebral, e a moçada sai de lá, já não consegue mais pensar direito. E é por isso que hoje, né, os filhos vão envelhecendo e o cara está em casa. É igual diz lá no Brasil, a geração nem, né? Nem sai de casa, nem trabalha, nem estuda, nem faz nada. Por causa da mentalidade. Por causa daquilo que está sendo ensinado. É um tempo de indiferença. É um tempo de negligência. É um tempo de frieza. É um tempo de distanciamento. Quanta gente, quantas pessoas estão aproveitando essa fase para se distanciar de Deus? Quantas pessoas estão aproveitando essa fase para se distanciar das suas responsabilidades, para se distanciar do seu trabalho? Tem gente que não quer voltar para o trabalho, sabe por quê? O governo está dando mais dinheiro para ele ficar sem fazer nada do que ele voltando para o trabalho. E ainda a gente reclama do governo. Sim ou não? O governo está dando dinheiro aí, deu dinheiro, está dando dinheiro para as pessoas. E tem gente que não quer voltar para o trabalho, porque ele está ganhando mais, sem fazer nada, do que voltando para o trabalho. É a realidade que a gente está vivendo hoje. É a realidade que Joel se depara com ela. Frieza nos relacionamentos. Agora, aproveitando, distanciamento, deve estar vendendo cama twin demais agora, né? Os casais estão vendendo a cama de casal e comprando, né? Agora não quero mais king, eu quero 2 twin, né? Porque tem que ter distanciamento. O cara está aproveitando para se distanciar da família, se distanciar das responsabilidades. Negligenciando o servir a Deus. Frieza no relacionamento com Deus. Indiferença. Estava dizendo hoje lá em Weston, há anos atrás, irmãos, e eu não sou tão velho assim, né? Eu não sou ainda Matusalém, mas há anos atrás, a gente ficava doente, primeira coisa, ia na casa do pastor, ia na igreja, estou doente, vim aqui para orar. É febre, dor de dente, seja lá o que for. Primeira coisa, o caminho era a casa, era a igreja. E se não desse para ir até a igreja, manda alguém buscar lá o presbítero, manda alguém buscar o pastor. Mas não ia primeiro para o hospital. Primeiro buscava Deus, fé. Pastor Lucas usou uma expressão aqui que eu estou usando ela demais. A oração não é importante, gente. Oração não é importante. Orar não é importante. É vital. É caso de vida ou morte. Ou você ora e recebe vida, ou você não ora e morre. Essa é a realidade. Mas é o tempo que nós estamos vivendo em que a palavra do Senhor fala que os joelhos estão desconjuntados. Dobrar joelho para orar? Não. Precisa. Eu já ouvi até gente dizer, não, eu não oro. Pastor, já ouvi pastor dizer, não oro, não preciso orar não. Eu estou em comunhão direto com o Espírito Santo, sou templo do Espírito Santo, eu não preciso parar para orar.
É o tempo que a gente está vivendo, é o tempo que Paulo fala lá em Timóteo capítulo 3. E Joel está dizendo, o dia do Senhor, ele virá. O dia do Senhor virá. As virgens, 10, todas elas eram virgens. 5 prudentes e 5 negligentes, nécias, loucas. Nós, quando nos distanciamos de Deus, quando nós negligenciamos o nosso culto. Eu, quando olho assim, vejo uma família como o Fernando aqui, ele, a esposa, os filhos, né? Poderia dar 1000 desculpas, como muitas pessoas. Não está aqui com os filhos, está aqui Rosane, hoje, graças a Deus, Mateus e Jéssica, com a bebê. Então nós não podemos negligenciar a nossa comunhão com Deus, não podemos esfriar no nosso relacionamento com Deus. Nada pode substituir, não tem nada nessa terra que pode substituir o meu relacionamento com Deus. A convocação para o arrependimento. Olha o que o profeta está dizendo nos versos 2, 3 e 4. Por causa de quê? Por causa que o povo está se esquecendo de Deus por causa da indiferença, do distanciamento, da frieza, da negligência. Olha o que ele diz nos versos 2, 3 e 4. Prestem atenção. Pay attention, guys. Pay attention. Velhos. E escutem, todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias dos seus pais? Será que Joel foi escrito essa semana? Será que o livro do profeta Joel foi escrito esses dias? De março para cá? Gente, olha como é autêntica a palavra. Preste atenção, velhos, e escutem. Todos os moradores da terra, aconteceu algo assim no tempo de vocês, ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que esses falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Gente, o assunto é seríssimo. O assunto é seríssimo. E ele está chamando a atenção e ele está perguntando: vocês já viram algo assim? Vocês já viveram algo assim? Vocês já passaram por algo assim? Já ouviram algo assim? Nós nunca, gente, estou com 63, nunca tinha visto o mundo parar. Eu nunca tinha visto o mundo parar. Eu acho que nem na Segunda e na Primeira Guerra Mundial o mundo parou. Não, porque eles estavam brigando, estavam matando, estavam por todos os lados. E olha o que nós estamos vivendo hoje. Veja como é autêntico. Veja como é autêntica esta mensagem do profeta Joel. É para a gente abrir bem os nossos olhos. É para a gente abrir bem os nossos ouvidos. Vai ter gente que não vai dar bola? Vai, não tem problema nenhum. Paulo está dizendo, haverão dias em que eles não vão querer ouvir a sã doutrina. Eles vão tapar os ouvidos para a sã doutrina. E eles vão trazer para si, sabe, filósofos. Eles vão trazer para si doutores. Eles vão trazer para si coach. Coach, agora não é mais pastor, é coach. Agora não é mais mensagem que vem do alto, é mensagem de autoajuda. Agora é chique, sou coach.
Não tem problema nenhum ser coach. Mas vamos falar a verdade. Vamos pregar o evangelho genuíno. A gente não precisa de subterfúgios. Nós não precisamos de nada paralelo à palavra de Deus. Ela é eternamente substancial, ela é absoluta, ela é soberana, ela tem tudo, ela tem todo o conteúdo que eu e você precisamos. Não precisamos de manobras, não precisamos de refrões, não precisamos de, acho que é jargões, frases de efeito. Não, é só pregar o evangelho genuíno, é só falar o que a palavra de Deus diz, não precisa inventar nada. Mas nos nossos dias, as pessoas estão buscando filósofos, doutores, para dizer que mensagem, que linguajar, uau, fantástico, nossa, que exegese fantástica, que hermenêutica, que homilética. Eu gosto muito de omelete, né? Então, todo mundo gosta de omelete, eu gosto de omelete, né? Paulo diz para Timóteo, com omelete, ou sem omelete, com homilética, com hermenêutica, com exegese, com prega a palavra. Fala a palavra, a tempo, a fora de tempo. Quer eles queiram ouvir, quer eles não queiram, prega a palavra. Deus fala para o profeta Ezequiel prega. Eles não vão querer ouvir, mas prega a palavra. A gente gosta demais de Isaías lá no capítulo, se não me falha a memória, capítulo 6, né? Que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto, subindo no trono, e lá na frente Deus pergunta, só tem ele e Isaías, não tem mais ninguém. E Deus pergunta, a quem enviarei? Não tinha saída. Isaías tem que falar, eu vou. E aí Deus disse para ele, você vai pregar para um povo que não vai te ouvir, uma mensagem que eles não vão querer ouvir. Você vai falar para essa gente, você está afim? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O assunto é sério, igreja. O assunto é sério. E quando a gente olha para o livro do profeta Joel, a gente vai entender claramente, e eu estou convicto disso, e não tenho medo de nada disso, mas eu sei que tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Sabe para quê? Falar como gringo agora, look at me now, olha para mim agora. Eu vou falar, mas é sério. Está chegando o tempo em que Deus vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. É o tempo que a gente está começando a viver. Isso tudo que Deus está permitindo é para ver quem é e quem não é. Sabe, os Denorex vão desaparecer. Cadê fulano? Denorex desapareceu. Cadê Beltrano? Denorex desapareceu, virou fumaça, sumiu, desapareceu. Tirou o time de campo. Por quê? E quando a gente olha, tem um texto de João, se não me falha a memória, capítulo de número 3, ele diz assim, saíram de nós, porque não eram nós. Vamos ler, para não ficar, né? Nós vamos discorrer vários domingos à noite, sobre esse tema, o dia do Senhor. Mas vamos ver o que João está escrevendo, na sua primeira carta, no capítulo de número 3. Na verdade, é no capítulo de número 2, o verso 18. E eu já estou caminhando para terminar. Tem muito para a gente ver nesses 3 capítulos do profeta Joel. Olha o que o texto diz, 1 João capítulo de número 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora.
Não precisa ser, sabe, o diabo. Não, é o anticristo. E muitos têm se feito anticristo. Então quando eu cultuo a personalidade, eu estou sendo um anticristo. Quando eu exalto a placa denominacional, eu estou sendo um anticristo. Quando eu atribuo que tudo que está acontecendo é pela minha habilidade, pela minha capacidade, pelo meu intelecto, pela minha sabedoria, pela minha técnica, pelo meu conhecimento, eu estou deixando Deus de lado. E hoje o que nós estamos vivendo é isso: igrejas aonde Deus está de lado, aonde o Espírito Santo está de lado, aonde a palavra já não tem mais valor. O que vale é aquilo que eu digo, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho, não é mais a palavra de Deus. E Ele está dizendo: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Quem aqui ouviu falar no Reverendo Moon? Alguém já ouviu falar? Eu conheci ele pessoalmente, no Uruguai. Fomos convidados para uma convenção. Chegamos lá, em determinado momento, quem aparece? Reverendo Moon. Ele dizendo que ele era o Cristo. Assim, na cara dura, para todo mundo. Para todo mundo. E ele, se você conversar com os coreanos, na Coreia, tem pelo menos uns 16 que dizem que são o Cristo. E por aí afora, tem outros com as suas ações, com as suas atitudes, dizendo ser o Cristo. Não precisamos ir muito longe. Quantas pessoas, e eu conheci evangélicos, indo atrás do João do diabo, né? Porque de Deus, né? O João do diabo. Gente, olha o poder de enganar. Esse espírito de engano é terrível. Quantas pessoas no mundo inteiro foram para aquela Goiás, atrás de cura, atrás de tanta coisa. E aí, quando a coisa explode, todo mundo fica de boa, né? Comenta uns dias e tal, mas logo passa. Ele continuou dizendo: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Lembra que eu estava falando? Que é o meu entendimento, lendo o livro do profeta Joel, que esses gafanhotos, e o texto é claro, Deus diz na sua palavra que foi o exército que ele enviou, o exército que ele enviou. E eu entendo claramente que tudo que a gente está vivendo é Deus preparando, aleluia, é Deus preparando a noiva para o dia do arrebatamento, aleluia, Deus preparando a noiva. É hora das máscaras caírem. A gente está usando máscara, mas as máscaras vão cair, sabe? Os bodes serão revelados. O trigo é diferente do joio. O joio parece que é trigo, parece, mas não é. Teriam permanecido conosco, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso? Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Quanta gente negando que Jesus é o Cristo, com as ações, com o comportamento, com as atitudes. Meu Deus, meu Deus, este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai.
E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Vida eterna, essa é a promessa, irmãos. Você vai ler o livro do Evangelho de João, você não vai encontrar outro tipo de promessa. A promessa é vida eterna. Promessa é perdão dos pecados. Promessa é escrever o nome no livro da vida. Não é promessa de, vem, vou te dar carro 0 quilômetro, casa na praia, casa não sei aonde. Eu fico abestalhado quando eu às vezes ligo a televisão, ligo o rádio. Depois que eu vim para essa igreja, eu estava falido, eu estava quebrado, eu estava arroz de quinta, mas agora eu tenho casa, agora eu tenho apartamento, agora eu tenho iate, agora eu quero saber se você tem vida eterna, quero saber se você tem salvação. E não é só eles não, tem muitos outros aí, com essa falsa teologia da prosperidade. Prosperidade é vida eterna, prosperidade é nome escrito no livro da vida, prosperidade é ter a família servindo ao Senhor e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso é ser próspero, é saber que tudo pode cair, tudo pode arruinar, tudo pode se destruir, mas a minha fé permanece alicerçada naquele que é fiel, naquele que é justo. Meu Deus, isto que vos acabo de escrever é acerca do que vós procuram enganar. O assunto é sério. O dia do Senhor é muito sério. Vocês já ouviram algo assim? Vocês já ouviram algo? Já viram? Já ouviram? Já viveram algo assim? Preste atenção, velhos, escutem, todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que esses falem sobre isso à geração seguinte. O gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu, o que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu, o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Falem, proclamem, anunciem aos seus filhos. Lá no Velho Testamento, quando Deus usa Moisés para falar para os pais, ele fala, Moisés, fala para os pais, ensine os vossos filhos, quando vocês estiverem caminhando, fala para eles, de quem sou eu. Quando vocês se assentarem para comer, fala para eles, quem sou eu. Quando vocês forem deitar, fala para eles, quem sou eu. Mas hoje os pais não querem falar nada para os filhos. Não querem transmitir para eles a verdade que liberta. E nós olhamos desgraça sobre desgraça. Veio o migrador, foi uma desgraça, mas não para por aí não. Parece que vai parar, não para por aí. Vem outra. Veio o migrador, depois veio o cortador. Vai parar, vai cessar? Não. É desgraça sobre desgraça, é peste sobre despeste, é notícia ruim sobre notícia ruim. Vocês já ouviram algo assim? A crise que Israel está vivendo é uma crise econômica, social e, acima de tudo, espiritual. Qual é a maior crise que a gente está vivendo hoje? É espiritual. É espiritual. A gente tentou distribuir cesta básica aqui na igreja, teve que parar. Sabe por quê, irmãos? Ninguém precisava. Ninguém precisava. Nós tivemos, só uma irmã ofertou $600 para a gente comprar de alimentos. Nós compramos os alimentos e muita coisa eu tive que mandar, sabe para onde? Mandei para o Haiti.
Mandei para Haiti, porque ninguém aqui vinha buscar a cesta básica. E tinha que mandar o arroz, tinha que mandar o feijão. Mandamos para Haiti. Então o tempo, a crise não é tão econômica assim. Social, moral, crise moral, sim, crise moral. Uma crise moral terrível. Toda hora você ouve, né? Agora é homossexualismo, é bissexual e agora é transsexual. Falei, cara, acho que foi ontem de manhã. Aí tem um repórter lá, minha sogra estava na sala, não foi de tarde, eu cheguei da igreja que a gente trabalhou, estava ali e tal, e ela está lá assistindo a transexual, não sei o que das quantas, porque brigou com falei, trans, agora é homo, bi e trans. E eu só ouvi falar de gordura trans, mas agora também tem esse outro trans. Crise moral. Há uma agenda global para destruir a família. Há uma agenda infernal para acabar com o casamento, para acabar com a instituição família. Tudo isso sabe por quê? O dia do Senhor se aproxima. E Pedro fala dia de trevas, dia de dores, dias difíceis, como disse o apóstolo Paulo. Uma crise econômica, aqui nessa terra, entre aspas, social, moral, verdadeira, e espiritual, acima de tudo. Termino, já falei isso, mas não custa nada a gente falar, tem pessoas assistindo. Eu e você, a gente vai para o shopping, sim ou não? A gente viaja, sim ou não? A gente vai trabalhar, sim ou não? Pega avião, vai para o supermercado, vai para tudo quanto é lugar. Mas quando chega na hora de ir para a igreja, não vou porque não quero pegar e não quero passar. Sendo que a igreja tem que ser, irmãos, a igreja tem que ser o melhor lugar para a gente ir agora. Mas como tem dinheiro no bolso, como tem segurança, o governo está bancando, está tudo. Então, não. Mas vai chegar o tempo que eles virão e baterão na porta como as virgens loucas. E aí a palavra de Deus diz, too late, I'm so sorry, the door is closed. E já foi. Mas a igreja está lá com o Senhor, participando das bodas do Cordeiro, da festa, que não vai ter crise de comida, não vai ter crise econômica, não vai ter crise social. Amém, gente? Domingo que vem a gente vai continuar falando sobre o dia do Senhor. Leiam o profeta Joel, leiam a primeira carta do apóstolo João, leia as cartas de Pedro, para a gente entender sobre o dia do Senhor, o dia glorioso do Senhor. Aqui, nesse momento que nós estamos falando no capítulo 1, é o momento presente, o dia do Senhor presente. Pois nós vamos ver no futuro bem próximo, que culminou, né, com o dia de Pentecostes, e aí um futuro escatológico, que é o que nós estamos esperando, o grande dia do arrebatamento da igreja. E eu pergunto, será que nós estamos preparados para o dia do Senhor? Você está preparado para o dia do Senhor? Se a trombeta tocar, vamos subir ou vamos ficar? Vocês viram, até poético. Quando a trombeta tocar, você vai subir ou vai ficar? Senhor, que a tua palavra continue falando poderosamente aos nossos corações. Ó Deus, que nós sejamos alertados, despertados, cutucados pelo teu Espírito Santo. Se for preciso, derruba a gente da cama. Se for preciso, derruba a gente da cadeira.
nos tira da zona de conforto, chacoalha, Senhor, a videira, para que os figos podres caiam, para que o fruto podre caia. Senhor, revela, Deus, nessa hora, quem é trigo e quem é joio, os que são bodes e os que são ovelhas. Está chegando a hora em que o Senhor vai passar, sejamos preparados para isso. Oramos agradecidos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Semana que vem a gente continua os versos 5 a 7, depois 8, 9 e 10, 11 e 12, e depois a gente continua do 13 até o 15, todo o capítulo 1 do profeta Joel. Amém, queridos? E agora nós temos a oportunidade de dizimar, ofertar. Se você tem sido abençoado por Deus, seu coração está cheio de gratidão por aquilo que Deus tem feito, está fazendo, esse é o momento de você exercitar a sua fé. Aí na tela tem os meios pelos quais você pode enviar a sua contribuição. Você pode mandar, né, a sua oferta, o dízimo. Saiba que o seu dízimo e a sua oferta são preciosos. Não é o valor, é a atitude de fé, mas são preciosos, porque através dele nós continuamos com as portas abertas. Através da sua generosidade, nós continuamos pregando o Evangelho. Através da sua generosidade, nós continuamos transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Senhor Instagram. Nós continuamos levando a tua palavra. Tudo isso tem custo. E as suas ofertas, a sua generosidade, a sua contribuição ajuda a gente a ganhar almas. Seu dízimo, a sua oferta ganha almas, gente. O nosso dízimo, a oferta que a gente entrega ao Senhor, ganha almas, leva a verdade para os corações, leva Jesus que transforma, que liberta. Então, que Deus abençoe todos vocês que estão conectados conosco. Não se esqueça que a Rescue Church não é só esse culto às 6 horas da tarde. No domingo nós temos 4 reuniões só aqui na igreja sede. Hoje eu estive também de manhã na Rescue Weston, culto poderoso lá, 10h30 da manhã, já estão fazendo 2 cultos lá também em Weston, já caminhando para o 3º culto lá em Weston. A Rescue Ocala, pastor Sérgio foi acometido do coronavírus, graças a Deus ele e a esposa já estão todos bem, voltando já à normalidade. A Rescue Orlando e nós aqui, amanhã tem futebol, você vem para cá para ter comunhão. Terça-feira tem a Viva Miami em espanhol, quarta-feira tem a Viva Miami em português, quinta-feira, e tudo isso presencial se você quiser, né? E quinta-feira, 10h15 da manhã, tem o culto de consagração, uma bênção, a pastora Carla falando sobre o Sermão do Monte, terminando o capítulo 5, já entrando no capítulo 6, indo para frente, uma bênção, e também aos domingos em 4 horários. E estamos aí nos preparando para a grande conferência das mulheres. Vai ter uma conferência poderosa agora, o mês de setembro, e você, mulher, não pode ficar de fora. Depois eu espero que o pastor Fernando coloque aí, você faz a sua reserva, vagas limitadas, 50 vagas, corre, faz a sua inscrição, $35, e vão ser 2 dias, estamos trazendo uma preletora lá do Texas, vai ser fogo puro, vai ser fornalha de Deus nesse lugar para a mulherada, vamos incendiar a mulherada. Está aí, ó, está aí, Just One, a conferência dia 11 e 12 de setembro, estamos trazendo uma mulher de Deus lá do Texas para ministrar nesses 2 dias, sexta-feira e sábado, para incendiar o coração da mulherada, amém? Então, enquanto o Fernando vai pondo aí os anúncios, pastor Luca vai cantando aí, nós vamos contribuir, amém? Tem alguém para ajudar nós aí? Amém?
sobreviver longe da tua voz? Como não perceber o quanto preciso? Como o ar que eu respiro, alimento que preciso. Ah, Senhor, como dependo de ti. Teu amor não desistiu de mim. Tua graça me alcançou. Não consigo mais viver longe de ti, longe de ti, Aleluia. longe de ti. Vamos ficar de pé. Pastor Lucas, canta mais um pouco pra gente, o Senhor, pra gente se preparar para mais uma semana de bênçãos, semana de vitória. Você está conectado conosco, que o Senhor te abençoe. Obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, pela sua generosidade. Saiba que Deus vai te honrar, e estão aí na tela os meios pelos quais você pode adorar a Deus com os teus bens, com o fruto do teu trabalho. Canta, pastor Lucas. Benção. Aleluia. Como o ar que eu respiro, alimento que preciso. Ah, Senhor, como dependo de ti. Teu amor não desistiu de mim. Tua graça me alcançou. Não consigo mais viver longe de ti, longe de ti, longe de ti. Querido Deus e Pai, obrigado por mais esse domingo na Tua presença, por iniciarmos mais essa semana aqui na Tua casa. Obrigado por essa quarta reunião, essa quarta celebração aqui na igreja sede. Ó Deus, obrigado pelas pessoas que estiveram durante todo o dia aqui, as pessoas que vieram para esse culto às 6 da tarde, as pessoas que estiveram conectadas conosco. Que a Tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, permaneça sobre a vida delas. Oramos, abençoamos essa semana, consagramos a Ti, Senhor, o sacrifício do Teu povo, representado em dízimos e ofertas.